Bom dia a todos. Prazer tê-los Bom aqui, os dia. associados da Cogem, associados da Única e convidados para esse nosso webinar extra. E hoje nós temos um convidado aqui, o Rafael Salamone, que ele vai nos trazer as impressões sobre valorização dos resíduos através do biogás e do biometano. Ele trouxe uma apresentação sucinta, deve fazer essa apresentação em torno de 20, 25 minutos, e na sequência nós abriremos para os debates. Sim, peço por favor que os convidados coloquem seus questionamentos no nosso chat, que a gente vai passar para o Rafael, e ao término do evento, esse material vai ser disponibilizado a todos os participantes. A gravação também vai ser disponibilizada no link, né, no nosso canal, para que todos possam ter acesso. E agradeço também ao Zilmar, ao Leão, e passo aqui para o Zilmar para dar as boas-vindas e, na sequência, a palavra para o Leão. Obrigado a todos. Por favor, Zilmar. Obrigado, Leonardo. Bom dia a todos, a quem está presente aí na Cogem e também online. Obrigado aí pelo convite de poder participar desse evento com vocês, nessa parceria aí com a Cogem. É muito importante. A Cogem sempre traz informações de tecnologia, inovação, tão importante no setor de energia, gás, biometano, biogás. Então, uma ótima iniciativa. Eu só tenho a agradecer e parabenizar também aos palestrantes e que tenhamos um ótimo evento aí, Leonardo. Muito obrigado. Obrigado, Zilmar. Agora passo para o Leão. Por favor, Leão. Ok, bom dia Leonardo, bom dia Gilmar, bom dia a todos que estão conosco nesta manhã, participando, Nakamura, Sérgio e na Cogem também, Rafael. Para nós, é uma satisfação aqui na Cogem Sul, né? Eu sou o diretor regional aqui no Rio Grande do Sul, da Cogem, fazendo um trabalho para cada vez mais trazer mais informações, mais conhecimento, né, para a nossa região aqui. E agora tivemos a oportunidade, então, de convidar o Rafael Salomone, né? O Rafael é um parceiro nosso. Rafael, além de diretor da CRVR, né, uma empresa do Grupo Solvi, que é a nossa associada da Cogem, o Rafael é vice-presidente do Sind Energia, o Sindicato de Energia aqui do Rio Grande do Sul, uma atuação destacada. E para nós aqui do Rio Grande do Sul é uma satisfação, uma honra. A CRVR, ela atua em mais de 300 municípios, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios e a CRVR faz a gestão de resíduos de mais de 300 municípios há bastante tempo. Foi pioneira na geração de energia, já com planta, começou com 8 megawatts, hoje está com 11, 12, o Rafael vai poder mostrar para nós, ali em Minas do Leão, Butiá, e agora com mais investimentos aqui, né, trazendo um auxílio muito grande para o Estado na questão da gestão dos resíduos. Então, Rafael, satisfação, muito obrigado pela tua disponibilidade de participar conosco aqui, e fica à vontade para fazer a tua apresentação, e na sequência a gente vai poder debater com mais tempo. Palavra contigo, Rafael. Tá bom, Leão, muito obrigado. Um bom dia a todos, primeiramente. Dizer que é um grande prazer aí fazer parte dessa manhã com vocês, né? E ainda mais vindo do convite de um amigo aí do sindicato também, que a gente fez, o Leão. E mais uma vez agradecer toda a diretoria do Cogem, que é sempre importante a gente ter oportunidade, né? De mostrar um pouquinho do nosso trabalho aí para todos vocês. Só para confirmar, todos estão me escutando bem. Se não tiver, é só sinalizar, Sim. sem problema nenhum. A gente sabe que, né? Perfeito, perfeito, Rafael. Ouvindo Então tá bem. bom. Então tá legal. Então, assim, rapidamente, né, em um minuto aí, pretendo me apresentar para vocês. O Leão já passou aí, né, a minha posição atual como diretor de empresa da CRVR e também como vice-presidente do sindicato. Eu iniciei minha carreira profissional em 2005, ainda como estagiário na área de resíduos, principalmente a parte de resíduos sólidos urbanos, né, que é o nosso resíduo hoje que a gente gera no dia a dia. Sou engenheiro ambiental de formação, formado lá no interior do Rio Grande do Sul, né, em Santa Maria. Hoje já não moro mais lá, já moro em Porto Alegre. Também tenho especialização na área de segurança e processos industriais, né, do trabalho.
e também tem alguma formação na parte civil aí, como mestre em engenharia civil e também MBA na área de gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Então, minha carreira toda do início até agora iniciou, claro, como acho que a maioria de nós inicia, né, na área mais técnica, né? Hoje a gente vai se aperfeiçoando e depois, ao longo da nossa trajetória, a gente vai caminhando aí também para melhorar, né, a nossa performance em gestão, e esse foi o caminho que eu segui. Bom, da minha carreira, do início até aqui, então passei por diversos cargos, né, nessa área de resíduos, desde gestor de planta mesmo, né, que a gente fala que chão de fábrica, né, no termo mais comum, como também áreas corporativas de sustentabilidade, áreas de qualidade, né, áreas técnicas também vinculadas às operações, e depois, por fim, estava na diretoria operacional do grupo CRVR no Rio Grande do Sul, e agora, recentemente, no 1º de julho, eu assumi a diretoria executiva da área de energia e gás, né, do Grupo Solvi na região sul do estado, né? E a região sul do estado engloba Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, sendo que eu vou trazer aqui para vocês, claro que são os projetos mais do sul, né? Então, esse é um resumo breve, né, da minha atuação profissional. Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês um pouco da história, né, principalmente dos resíduos sólidos urbanos no Rio Grande do Sul em específico, né, para simplesmente não chegar aqui e mostrar, né, uma planta de biometano ou uma geração de energia, sem também, né, valorizar toda essa parte inicial aí que foi feita de erradicar os lixões aí no estado do Rio Grande do Sul. Eu vou começar a compartilhar e a gente vai conversando aqui. Acho que caiu a minha apresentação. Deixa eu só buscar ela de novo aqui. Estou aqui, Rafael, apareceu a apresentação. Apareceu, né? Só vou colocar ela Apareceu. em módulo aqui, tela cheia, aí fica melhor de apresentar. Então, todos estão Isso. agora visualizando? Bom, Sim. inicialmente aqui explicar, né, essa marca inicial aqui, né? Nós temos a CRVR, Companhia Rio Grandense de Valorização de Resíduos. É uma empresa gaúcha, né, criada no Rio Grande do Sul, né, com uma composição societária de 70% do Grupo Solvi, que aparece também aqui embaixo do nome, né, da companhia, e 30% da CRVR faz parte também de um grupo de acionistas, né, pessoas físicas localizadas também no Rio Grande do Sul, no qual duas dessas pessoas também fazem parte do grupo Copelme, que por muito tempo também fez a exploração de carvão e ainda faz exploração de carvão no estado do Rio Grande do Sul, e hoje o grupo também já começa, né, esse grupo de empresários a buscar também soluções aí renováveis, né. O Grupo Solvi, eu estava recentemente falando aqui, é um grupo já muito antigo, né, o Grupo Solvi tem uma atuação não só no Brasil, mas também como fora do Brasil, Peru, Bolívia, Argentina, né, e pretensões, né, de entrar no mercado uruguaio, mas então é uma empresa nacional que acaba tendo uma atuação internacional aqui na América do Sul. É um grupo com mais de 50 anos, que iniciou lá sua trajetória em serviços de limpeza urbana, né, trouxe para o Brasil os primeiros caminhões compactadores, né, esses que a gente vê na rua, né, esses caminhões principalmente nos anos anteriores, lá quando se iniciou, em 1960, na década de 60, ainda eram caminhões caçamba que faziam as coletas. Então, vocês imaginam como é que era a questão dos resíduos, né? E ao longo do tempo foi se investindo em tecnologia, né? E o Grupo Solvi acabou aí se desenvolvendo e sendo hoje aí um dos principais grupos empresariais, né? Holding empresarial de atuação no cenário de limpeza urbana no Brasil. Hoje, praticamente, a Solvi deve estar ocupando aí um market share na faixa de 40% de atuação nacional, né? E a CRVR ela foi criada em 2012,
né, através, então, dessa fusão entre ativos do Grupo Solvi que já existiam no Rio Grande do Sul, com o ativo principal desse grupo de acionistas, que fica em Minas do Leão, né, que é uma antiga cava de carvão, que nessa antiga cava de carvão foi criado aí, né, e implantado o primeiro aterro sanitário de grande porte no Rio Grande do Sul em 2001. Né? Então, hoje, a CRVR, né, aqui já falando um pouquinho da CRVR, né, ela possui aqui algumas credenciais importantes que é bom explicar para vocês. A CRVR, então, fundada em 2012, já possui 13 anos de experiência, né, sendo líder, né, em soluções de multitecnologias para manejo e geração de energia sustentável e agora também geração de biogás e principalmente biometano, né? E com isso, ao longo da minha apresentação, vocês vão ver que requer uma certa estratégia também de crescimento, né, onde passa pela criação de empresas mais dedicadas para essas verticais de crescimento que a CRVR escolheu aqui no estado do Rio Grande do Sul. Hoje a CRVR possui 7 unidades de valorização sustentável, né? A gente chama isso de os aterros sanitários nossos de unidade de valorização sustentável, porque os resíduos passam a ser para nós não mais um passivo, mas sim um ativo, né? Dos resíduos que a gente começa aí toda a parte de valorização e aproveitamento deles através, né, ou de processos industriais de geração de energia, ou plantas mecanizadas para recuperação de materiais reciclados, ou até mesmo plantas hoje mais modernas de produção de biometano, que eu vou mostrar para vocês. Então, para nós, o resíduo ele deixa de ser um passivo e passa a ser um ativo muito importante para o nosso crescimento aí, e desenvolvimento na Regional Sul. Hoje, nós já possuímos, né, tratamos 2 milhões de resíduos sólidos urbanos, esse que a gente gera no nosso dia a dia, por ano, né, é muito resíduo, e atendemos 318, né, municípios gaúchos, né, então isso nos dá uma condição aqui de 75% da população gaúcha hoje é atendida por algum ativo, né, por algum empreendimento da CRVR no estado do Rio Grande do Sul. Né? Também possuímos projetos para questão de recuperação de metano, né, com a distribuição do metano. Nós temos flares hoje que praticamente todos os nossos aterros sanitários captam biogás do aterro e fazem a queima controlada desses gases, né, criando então uma condição de recuperação de créditos de carbono. Né? Hoje nós produzimos em torno de 586 mil créditos por ano, e esses créditos de carbono eles são comercializados tanto no mercado nacional como no mercado internacional, através de comercializadoras de crédito ou até mesmo com a venda cativa, né? venda direta ao empresário, à indústria, né? Que requer, né? Necessita fazer as suas compensações de carbono. Aqui são alguns dados econômicos, né? Hoje nós recolhemos aí mais de 50 milhões de impostos aqui para o estado do Rio Grande do Sul e geramos, através das tecnologias que eu vou mostrar na frente de produção de energia, mais de 84 mil megawatt-hora, né? De energia de fonte renovável, energia do nosso resíduo, né? Que nós geramos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bom, além dos resíduos sólidos urbanos, a CRVR também atua na área de resíduos de serviços de saúde, onde faz todo o processo de tratamento através de autoclavagem, né? Ela inertiza todos esses resíduos que têm alto poder alto risco, né? Por serem resíduos contaminados. Então a gente faz o processo de inertizar através de autoclavagem, e depois esses resíduos estão destinados também aos aterros sanitários. E também possuímos uma atuação industrial. Hoje possuímos um aterro sanitário localizado na região metropolitana, né? Na cidade de Capela de Santana, que recebe e trata resíduos aí de mais de 500 indústrias do estado, né? E também iniciamos um processo de blendar esses resíduos industriais, fazendo com que eles tenham a possibilidade de retornar também, né, para a indústria através de CDR, né, combustível derivado do resíduo. Esses resíduos industriais, né, quando você faz sistemas de blendagem, você acaba criando aí boas condições, né, de poder calorífico para serem utilizados na queima e, consequentemente, geração de energia, vapor e assim por diante.
E, além disso, entramos no mercado também de efluentes líquidos. Hoje possuímos aí em todos os nossos empreendimentos estações de tratamento de efluentes para atender, né, o nosso principal também passivo, que são os efluentes gerados pelo aterro sanitário, mas também proporcionando ao mercado uma solução aí de tratamento de efluentes. Bom, esse é o conceito, né, é o nosso plano estratégico de desenvolvimento, né, dos nossos negócios em torno de um aterro sanitário. Acho que o mais importante é isso. O estado do Rio Grande do Sul, acho que tem um dado importante aqui para passar. Hoje o estado do Rio Grande do Sul é um estado que a gente diria que se destaca na questão de destinação e tratamento dos seus resíduos sólidos urbanos. O Rio Grande do Sul hoje deve estar destinando em torno de 93% a 95% dos seus resíduos em algum aterro sanitário, né? Isso quando você compara com estados, né, onde a política nacional de resíduos ainda não foi tão bem fomentada e implantada, podemos ter estados aí, sem citar estados, né, com 30% apenas de resíduos destinados em aterros sanitários. Então você imagina que os outros 70% estão sendo destinados de forma irregular, né, em vazadouros, em lixões. E nós aqui no estado do Rio Grande do Sul, também como Paraná e Santa Catarina, São Paulo, já são estados aí com uma questão de destino um pouco bem mais, um pouco não, bem mais, né, adequada quando se compara com outros estados brasileiros. Mas essa estratégia aqui da nossa regional e do Grupo Solvi, de como que após o aterro sanitário ser implantado, esse aterro sanitário pode gerar novos negócios. Então, desde a figura 1, né, que a gente fala, né, que o coração de tudo, a mãe de todos é o aterro sanitário, a gente começa um trabalho, né, de destinar corretamente, nós podemos ter outros negócios aqui envolvidos e realmente tornar esses aterros sanitários grandes parques tecnológicos, né, grandes unidades de valorização sustentável. Então, atrelado ao aterro, nós podemos ter negócios de transbordo, né, receber resíduos de outros municípios, né, que precisem também, não tem áreas para dispor seus resíduos, a gente pode ter sistema de transbordo, onde a gente faz o armazenamento temporário dos resíduos que podem chegar de caminhões compactadores e transbordando ele para grandes carretas que logisticamente, né, teriam uma condição econômica mais favorável de levar os resíduos até os aterros sanitários. Também, né, já possuímos centrais de triagem para recuperação, né, do material reciclado. Hoje, né, acho que para falar alguns dados gravimétricos, né, o nosso resíduo urbano 50% a 55% é matéria orgânica e os outros 45%, podendo chegar até 50%, são materiais reciclados, são plásticos, papéis, embalagens, material ferroso, alumínio, né? Uma série de produtos aí, que a gente chama de produtos não resíduos, né? Que podem ser recuperados e também retornar para a indústria. E os outros 50%, nós temos o material orgânico, que são nossos restos de comida, né? E assim por diante, que em decomposição vão gerar dois principais passivos, né? Que é o chorume, que é a decomposição líquida dessa matéria orgânica, e o biogás, que é a decomposição gasosa, né? Então nós temos aqui a questão líquida. Na MEI, né, começamos a implantar estações de tratamento de efluentes completas, com tratamento primário, secundário, terciário, e essas estações, por serem tão tecnológicas para tratar um efluente que é muito nocivo e com grande dificuldade de tratamento, ela, de certa forma, teria uma certa facilidade de tratar outros efluentes do mercado que não requerem tanta tecnologia. Então, essas estações elas passam a atender os efluentes do aterro sanitário, mas também atendem o mercado. E aí nós temos as plantas de tratamento de resíduos de saúde, já visando, né, na questão de diversificar as operações. E aqui nós temos três aí, praticamente, dois aqui, né, duas tecnologias que fazem a recuperação do biogás que vem, né, da decomposição da matéria orgânica. Então nós temos termoelétricas, né? Hoje nós temos no Rio Grande do Sul capacidade instalada de 12,5 megawatts-hora para a produção de energia elétrica através de biogás de aterro sanitário. Na frente eu vou mostrar a imagem dos motores. E nós temos as plantas de biometano, que é onde a empresa vem hoje focando, né, a sua vertical de crescimento pela questão aí da necessidade que as empresas têm de ter um gás, né,
mais descentralizado e um gás sustentável, né? Quando a gente compara aí com gás natural, hoje que acaba sendo uma fonte fóssil, né? Então, essa é a nossa estratégia. Quando a gente olha para um aterro sanitário, a gente enxerga todas essas oportunidades tecnológicas, né, de agregar aos nossos negócios, né? E, além de tudo isso, todo o benefício ambiental que se tem, né, nesses locais. Bom, aqui rapidamente eu vou passar, antes de chegar na parte do biogás, mas aqui uma operação de um aterro sanitário, acho que a maioria deve conhecer. São áreas que primeiramente são preparadas, né, projetadas, né, são projetos que podem até demorar 4 anos para serem licenciados, porque você tem uma série de ritos ali para serem cumpridos no estudo de impacto ambiental, mas depois de licenciado é feito um trabalho de terraplanagem, você constrói praticamente como se fosse, fazendo uma analogia, uma bacia, né? E essa bacia ela é impermeabilizada com mantas de polímeros, né, com espessura superior, muitas vezes a 2 milímetros. Esses polímeros, são as geomembranas, precisam ser protegidos para que não tenham rupturas, né, rasgos, cortes, através de GCL, que é geocomposto bentonítico, né, que também já trabalha como se fosse um impermeabilizante, e acima de tudo isso estão as camadas de drenagem que conduzem, né, o gás da base dos aterros sanitários até a sua superfície, e também as drenagens longitudinais e horizontais que conduzem os efluentes gerados para as estações de tratamento de efluentes. Então, aqui é um esquema visual da construção de um aterro sanitário. E aí que começa todo o trabalho focando um pouquinho mais em biogás e energia, né, e biometano, que é onde a gente definiu aqui como pauta para apresentar para vocês. Então, o biogás, o aterro sanitário, começa a ser operado, né, projetado e principalmente monitorado como se fosse praticamente um biodigestor. Então, você trabalha muito bem a parte de drenagem, desde a sua base, sistemas de sucção de dutos forçados, né, os poços, que a gente começa a chamar de poços, né, nos aterros sanitários, eles começam a ser trabalhados desde a sua base, para que eles não tenham infiltração ou até sucção de oxigênio ou de mais gases atmosféricos, que acaba contaminando o biogás. E essa captação toda ela é forçada, né? Você acaba succionando esse biogás do aterro sanitário e levando ele até plantas de pré-tratamento, né? Que aqui embaixo a gente já tem plantas que fazem o trabalho de pré-tratamento até chegar nas tecnologias mais avançadas aí de produção. Aqui é mais ou menos um layout de um aterro sanitário. Esse aqui é um aterro sanitário de Minas do Leão, né? Esse aqui é um mapa de calor, né? Quanto mais vermelhos são as regiões que possuem maior quantidade de concentração de metano, e vocês percebem que nossos ramais aqui, toda essa área preta, essas linhas pretas com poços, são as linhas, né, as drenagens de sucção de biogás para os processos térmicos ou produção de biometano. Vocês percebem que os ramais estão bem mais nas zonas vermelhas, né? Isso aqui é feito, pessoal, constantemente. A gente acaba trocando redes diariamente. Nesse aterro sanitário aqui, que é o maior do Rio Grande do Sul, esse aterro possui mais de 300 poços, né, de captação de biogás. E esse aterro sanitário aqui, em específico, está hoje produzindo em torno de 12 mil metros cúbicos de biogás por hora, né? Bom, e chegando aqui já na reta final, né, para onde é que vai esse biogás captado, né? Em 2015, né, nós começamos a estudar a produção de energia elétrica através desse biogás dos aterros sanitários, usando eles como combustível para alimentar motores movidos a biogás. Esses motores, né, acabam tocando uma turbina, e essa turbina transforma então essa energia mecânica em elétrica. São motores que nós trouxemos aqui, está uma imagem, né? São motores containerizados, né? Eles ficam dentro desses containers aqui. Aqui uma imagem da nossa termoelétrica de Minas do Leão, que a gente chama de biotérmica, né? Um CNPJ específico para atuação na área de geração de energia renovável. Nós temos um sistema de escapamento acima, né? Como se fosse o de um carro, né? O escapamento de um carro.
radiadores, né? Praticamente é um motor funcionando dentro de um container movido a biogás. Você percebe que tem umas tubulações entrando aqui, bem nas laterais dos containers, né? Onde o biogás entra para alimentar esses motores. E nós possuímos aí de capacidade instalada 8,55 mega, hoje já instalado em Minas do Leão, com potencial já outorgado e licenciado para 12,55. Nos aterros mais localizados na região do interior do estado do Rio Grande do Sul, Giruá, Vitor Grefe, Santa Maria, também implantamos motores de 1 megawatt, né, com potencial de todos os aterros crescerem para 2 megas. E na região metropolitana, também próximo a Porto Alegre, nós temos um motor de 1 mega instalado, nossa unidade de São Leopoldo, com potencial de 4 megawatt. Somando tudo isso, nós poderíamos atender uma cidade de praticamente até 200 mil habitantes só com energia proveniente do biogás nos aterros sanitários. Né? E para quem conhece a questão de energia, essa energia movida a biogás, ela tem uma eficiência energética em torno de 85% a 90%. Quer dizer, o biogás ele é produzido constantemente, né? Não tendo falhas no motor, não tendo paradas, né, por questões de falta de combustível, que seria o biogás, simplesmente considerando só as manutenções preventivas, são plantas que operam com 90% a 95% de OAE, né, que seria a questão de indicador aí de produção de energia, né. Bom, esse investimento, né, foi feito em 2015, nós então, de 2015 até 2022, nós em 7 anos, praticamente expandimos todas as termoelétricas para todos os nossos empreendimentos aqui no Rio Grande do Sul, né, e fechamos um primeiro ciclo tecnológico, né, de investimento em produção de energia. De 2022 para frente, começou a se estudar a possibilidade de trazer para o Brasil e para os aterros sanitários a produção de biometano, né, e, no caso, né, dar um upgrade, então, na questão de tecnologia de produção. E nós fizemos, então, aqui tem uma imagem já da planta, né? Essa é uma planta construída também em Minas do Leão, né? Ela está finalizada, aguardando o licenciamento final da Agência Nacional do Petróleo, que requer dois licenciamentos específicos, um para te poder iniciar a produção, depois o outro, consequentemente, para te começar a comercialização. Né? Então, se inicia a produção, faz os testes de qualidade, a amostragem desse biometano, depois, com esse laudo, você protocola a ANP e recebe, então, a autorização para comercializar. Né? Então, é um mercado muito mais regulado do que o mercado de resíduos hoje, né? E essa planta vai produzir em torno de 66 mil, né, metros cúbicos de biometano por dia. E aqui equivale, pessoal, mais ou menos, aqui tem 15 mil botijões de 13 quilos, mas dá em torno de 12 mil a 13 mil botijões de 13 quilos por dia. Né? Então, essa é a nossa primeira planta, né? E nós, dentro do nosso estratégia de crescimento dessa tecnologia e utilizando a mesma premissa, né, de um ciclo tecnológico importante, da mesma forma que foi importante a geração de energia, nós estamos iniciando aqui no Rio Grande do Sul um ciclo também de produção de biometano de biogás de aterro sanitário. Né? Esse ano, então agora ainda em agosto, vamos entrar em operação para a produção de 70 mil metros cúbicos de biometano por dia em Minas do Leão. Já no ano que vem, nós temos uma planta em obras, né, uns 36 mil e aí somando aos 70 mil, já vamos chegar em patamares superiores a 100 mil metros cúbicos de biometano produzidos no estado. E com os projetos de expansão, né, da produção de biometano para o interior do estado, nas 3 unidades que eu comentei, Santa Maria, Giruá e Vitor Grefe, nós estaremos concluindo aí final de 2027 com mais de 210 mil, e com as duplicações das plantas, principalmente de Santa Maria, de Minas do Leão, nós vamos estar chegando até o final de 2030, nesse ciclo de 5 anos, a 250 mil metros cúbicos de biometano por dia. Isso em termos de número, né, o estado do Rio Grande do Sul ele consome em torno de 2 milhões a 2 milhões e meio de gás natural por dia. Nós estaríamos produzindo cerca de 10%, né, aproximadamente, do consumo que o estado tem hoje. Então,
A gente, com esses projetos, né, fechando aqui minha apresentação, a gente começa a valorizar cada vez mais os resíduos, criar uma condição mais favorável aqui para o estado do Rio Grande do Sul, tanto em termos de produção de energia descentralizada, como eu mostrei, e agora também com produção de biometano, né, como fonte de combustível para alimentar as indústrias, tanto na região metropolitana como também de forma descentralizada e praticamente assumindo um papel aí, logo de início, muito importante, que é garantir pelo menos o suprimento aí de 10% da necessidade de biogás, de biometano, de gás do estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que com isso aqui, pessoal, eu acho que fecho aqui, Leão e Zilmar, Ok. e fico à disposição, né? Para qualquer dúvida, aí a gente bater um papo aí. Perfeito, Rafael, muito obrigado. Excelente Obrigado. apresentação, mostrando, né, todo esse trabalho pioneiro, né, que a gente diz. Vocês começaram aqui, a gente sabe que quem é pioneiro paga um preço também, né, de todo o desenvolvimento, tecnologia, mas com resultados excelentes aqui. Somos testemunhas, né, do trabalho de vocês, do Estado aqui, alcançando esses índices muito bons, né, de gestão dos resíduos e produção, né, de energia, agora de biometano também. Não sei, o Leonardo, né, Zilmar, e tem algumas perguntas no chat, mas deixo vocês conduzirem aí para a sequência. Obrigado, Leão. Rafael, agradeço aí também sua brilhante apresentação, muito rica de informações, né? E a gente vai seguir aqui para as questões no chat. Depois eu vou passar para o Gilmar. O Ojima aqui do meu lado, ele disse que visitou recentemente uma instalação semelhante ao que você mostrou aqui em Seropédica, acho que você deve conhecer também, Seropédica, né? Sim, conheço. E é um tema aí que no nosso setor existe um potencial enorme para ser explorado e a gente espera que redunde aí em vários novas frentes que estão por acontecer. Passa aqui para o Zilmar, por favor, Zilmar. Obrigado, Leonardo. Parabéns aí, Rafael, pela apresentação, muito bem elaborada e apresentada de forma bem didática mesmo. Eu achei extremamente útil, né, em termos de agregar informações novas, porque a gente está no dia a dia, mas da associação, mas vocês, como disse o Leão, né, que são os pioneiros, que estão na linha de frente, realmente tem muito a nos ensinar aí e a servir de exemplo para aproveitar um tema tão importante. Eu acho que você, se eu pudesse resumir sua apresentação, né, a questão da economia circular, né, tão importante nos dias de hoje, e o trabalho de vocês vai bem nesta linha. Parabéns, Rafael. Leonardo, a gente tem várias perguntas aqui no chat. Você quer fazer? Eu faço. Fique à vontade. Pode colocar, Zilmar. Posso? Eu vou fazer aqui a primeira pergunta, Rafael, do Christian. O Christian pergunta, qual faixa de preços de crédito de carbono, né? Você citou na sua apresentação. Vocês têm conseguido nos mercados nacional e internacional? Tá, ok. Bom, o crédito de carbono, eles têm praticamente um mercado regulado, que é o MDL, né? Que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que são projetos que se podem cadastrar também, né, nesse mecanismo. E hoje, atualmente, tem um mercado voluntário, né? Tem alguns mercados voluntários aí, que é o mercado Verra, Gold Standard, né, e outros mercados. O mercado regulado, ele ainda está em fase de ajuste da sua metodologia para a certificação de carbono, né? Então, o mercado regulado, ele ainda está aguardando uma certa atualização. Esse mercado, ele se iniciou aí praticamente 2005 em diante, o mercado regulado. Logo no início, esse mercado trabalhou com preços muito importantes, né, muito significativos, chegando a ser $35, né, uma tonelada de carbono, né. Ao longo do tempo, isso foi se reduzindo, e hoje o mercado regulado, né, eu sei que a gente não pode comercializar por esse momento, mas está trabalhando em torno de 2 a $2,5, né.
Já o mercado voluntário, que é o Verra, né, ou Gold Standard, trabalham com preços bem melhor, porque, de certa forma, acaba atuando aí com uma condição de atrair empresas de forma diferente do mercado regulado, né, tendo um pouco mais de facilidade. E aí são mercados que variam de 6, podem chegar até $8 aí, né, de preço por cada carbono. Né. Entendi. É, o Alci, Rafael, está perguntando se é possível, né, você informar qual o custo estimado da energia gerada. Uhum. Aqui a gente tem assim, primeiramente cabe explicar, um dos grandes custos é o combustível, né? Que é o biogás no aterro sanitário. Mas quando você vai olhar isso, que faz parte do mesmo grupo societário, esse biogás poderia estar sendo queimado num aterro sanitário de forma diferente, não gerando valor, a gente excluindo esse efeito do biogás, isso pode variar, né, de 140 a R$ 170. Não é uma produção barata, né? Quando você vai comparar aí com outras fontes, nós dependemos muito claro, do mercado, no mercado livre, né, quando o PLD está muito baixo, isso é um grande impacto, né, para as termoelétricas movidas a biogás, e não estamos vinculados a nenhum leilão, né. A gente tem duas formas aqui de atuação, nós temos plantas em geração distribuída, as plantas de 1 mega, e Minas do Leão já atuando no mercado livre desde o início, né. Então, Minas do Leão sofre um pouco mais por conta do custo de produção elevado e essa oscilação, né, do preço do PLD e do mercado livre, né. Então, esse é o nosso grande desafio. Já as geração distribuída já tem um preço bem melhor, né. E o custo acaba sendo praticamente o mesmo, em torno de R$ 140, R$ 170 o mega. Excelente, você já respondeu aqui o Romero, que estava perguntando sobre como foi vendida essa energia, né? Em leilão regulado ou no Mercado Livre. Então, você já explicou MMGD e Mercado Livre. Exato. Mas vocês, aí eu vou engatar uma pergunta minha. Recentemente, né, talvez, né, foi cancelado ou suspenso o leilão de reserva de capacidade. Talvez tenhamos, né, a estrutura dele conhecida no próximo semestre, neste semestre e realizado no ano que vem. É, Pelo que você colocou na iniciando sua apresentação, né, o biogás tem alta eficiência. Então, ele quase não para, né? Consegue gerar. Não tem uma questão de sazonalidade, ou você consegue gerar o ano inteiro e entrar e sair rapidamente, porque isso é crucial para atender os requisitos de um leilão de reserva de capacidade, que é o que o ONS pede. Queria saber se vocês já estudaram, que foi recente, né? Toda essa discussão do LRCAP, né? Se vocês estudaram o tema e se você acha que o biogás gerando energia elétrica se encaixa no leilão de reserva de capacidade, que deve ser uma nova modalidade que veio para ficar aí no setor elétrico. Rafael. Sim, sim, a gente está estudando bem isso, né? A gente vê como uma ótima oportunidade, né? Principalmente pela essa questão dessa insegurança que a gente tem do preço do Mercado Livre, né? O leilão a gente trabalhou muito isso logo que foi lançado o leilão, e a gente vê como o biogás como uma fonte importante, né? E tecnicamente, como o Bento falou, Gilmar, ela tem uma condição rápida de entrada no sistema, né? Simplesmente, para mim, ligar uma planta injetar o biogás, né? Fazer o processo de acionamento dos motores, isso pode durar minutos, né? Então a gente entra e sai muito rápido do circuito, né? Claro, tem toda uma preparação ali, mas isso é rápido, né? Então a gente vê isso como favorável, né? E a gente tem uma produção constante, né? Eu posso manter a planta operando dentro de um plano de manutenção preventivo e não tendo aqueles efeitos que eu comentei de manutenção corretiva ou paradas na rede elétrica, a gente opera aí com 90% de OAE tranquilamente, né? Então esse é o ponto que a gente está olhando, né? A gente está olhando a ponto de a gente ser realmente uma energia de reserva, né? Uma bateria, né? Que seria para quando outros sistemas que acabam não tendo essa disponibilidade que a gente entraria aí no circuito aí como uma forma de garantir segurança energética. Para nós é muito bom,
né? Estamos torcendo que isso vá para frente, né? Porque seria a forma de a gente fazer aí, alavancar novos projetos no Rio Grande do Sul. Como eu mostrei ali anteriormente, nós temos hoje 12 instalados, mas com potencial de chegar a quase 20 megas aqui no estado, né? Não, excelente. Apenas, né, juntando com a sua resposta ao Alci, né, de Uhum, que seria muito interessante, né, Rafael, talvez se a gente tivesse um produto separado, ou mesmo até um leilão, né, mas pelo menos um produto separado do gás natural por conta da questão da competitividade, até poder diferenciar, né, o atributo ambiental também, né? Eu vou até fazer uma propaganda aqui. Eu estou vendo que a gente está com o Celso da Brasil Energia, nosso público. Semana passada eu escrevi um artigo, está lá na Brasil Energia, justamente isto, né? Porque não um produto separado para bioenergia dentro do futuro LRCAP, né? Porque a gente cadastrou 7 GB, metade de uma Itaipu, então. uhum. E acho não, temos, né, dificuldades de competir com gás natural pela escala, né? Você tem uma térmica de gás, 1 giga, então a gente tem uma dificuldade de escala, estrutura de custo diferenciado. Então acho que a sua resposta vem bem a calhar, que a gente tem atributos que têm que ser valorizados, mas pode ser muito interessante a gente ter um produto separado para o biogás ou bioenergia, na verdade, no próximo leilão, Rafael. Acho que isso é importante a gente deixar o recado aqui como associação. É, Rafael, temos várias perguntas aqui, então eu vou. O Alci também está perguntando aqui, na sequência, Rafael, como é feito a eliminação dos odores gerados? Qual o Uhum. tempo estimado? Bom, são várias perguntas, não sei se você quer que eu faça. Vou fazer em partes, Não, senão. pelo que eu vi, eu tô lendo aqui. Como é Qual o feita. tempo estimado de geração e vida útil de um aterro Tá. desse tipo? Após a exaustão da planta, qual a destinação possível para a área ocupada? Pode Uhum. fornecer uma ideia da TIR para um empreendimento deste tipo? Tá bom. Bom, pelo que eu entendi, está muito mais focado aqui no aterro, né? Primeiro, a questão dos odores é uma série de ações, né, que são feitas na operação para atenuar os odores, né? Acho que o termo eliminar a gente tem que ser transparente, é complexo, né? Uma tecnologia que a gente chama que, de certa forma, está recebendo resíduos, né, 24 horas por dia, né, e requer pelo menos uma frente de operação mínima sempre aberta, que a gente fala, né, sem estar coberta com solo e tal. O que a gente tem hoje, né, de atuação? Nós temos trabalhos constantes de cobertura dos resíduos nos aterros, 24 horas por dia. Então isso a gente acaba mantendo a menor frente de trabalho possível. Nós temos em todo o perímetro dos aterros sanitários cortinas, né, de vegetação para também criar, né, barreiras ou criar mecanismos de dissipar esse odor na atmosfera e, consequentemente, isso eliminar de forma mais rápida. Nós temos nesse mesmo período, nós temos linhas anti-odor, que são linhas que ficam aspergindo, né, um produto que é um neutralizador de odor, que a gente acaba quebrando essa molécula do odor de forma mais fácil, e isso faz com que esse odor se dissipe também de forma mais rápida, né? Nós temos drones que pulverizam áreas de frente de serviço hoje. E basicamente são 4, 5 ações que são feitas 24 horas por dia, além de ter monitoramento próximas às comunidades que a gente opera, né? Nós temos monitoramento através de nariz eletrônico, onde naquele local, quando acusa, né, um teor de odor acima do normal estabelecido, a gente intensifica essas ações para reduzir esse impacto também para a comunidade, né? Vida útil dos aterros depende muito, né, de cada área, né, porque são áreas que a gente adquire que podem variar de 200, 150, 50 hectares, mas em torno, né, um negócio desses, para se tornar viável, uma área de um aterro sanitário, no mínimo, ela tem que te gerar uma capacidade de 20 anos de operação, né, no mínimo isso. Após isso, menos que isso se torna inviável nas questões quando você avalia tempo de pós-fechamento, que depois de um aterro encerrado, né, 20 anos, você fica ainda mais 20 anos obrigado a monitorar
realizar a zeladoria desse local, a vigilância, monitoramento, tratamento dos efluentes, tratamento dos gases, por mais 20 anos, e depois disso que essa área estaria energizada, já respondendo ali qual seria o uso dessas áreas após encerradas, elas estariam inertizadas para se tornarem parques, né, e serem doados, ou simplesmente parques privados para uso da comunidade. Tem vários projetos, né? Tem projetos de parques, tem projetos fora do Brasil que já usam mantas de cobertura desses aterros, mantas fotovoltaicas, né, para geração de energia e o ativo continuar gerando economia, né, gerando valor. Então tem uma série de coisas. No Brasil ainda tem poucos aterros encerrados, né, tem pouquíssimo. Nós do grupo Solvi não temos nenhum ainda, né, mas estamos estudando muito esses usos futuros, principalmente tentar buscar que nesses usos futuros a gente consiga ainda gerar valor. E uma das alternativas são os projetos solares, né? Em relação à exaustão da planta, quando um aterro sanitário se encerra, você ainda teria uma curva de decaimento de produção de biogás que pode chegar até 6 anos, né, com qualidade. Após 6 anos, eu não tenho mais biogás com qualidade para geração de energia ou para a produção de biometano. Então, quando a gente faz um plano de negócio com uma planta de biometano, eu posso fazer um BP de 10 anos ou um BP de 15, mas sempre respeitando, né, ou podendo também usufruir dessa curva de decaimento, né, vinculada ao tempo de vida útil do aterro. Então, são 2 estudos importantíssimos, né, antes de fazer um negócio desse. Qual é a vida útil do aterro e realmente considerar essa curva de decaimento, né, se dentro disso o meu negócio acaba tendo, a última pergunta do Alci, a questão da taxa de retorno, né? A gente trabalha aqui muito com taxas de retorno acima aí de 25%, né? Hoje a gente está aí com uma Selic a 15%, quer dizer, então o retorno para o acionista depende muito de cada grupo empresarial, né? Mas a gente trabalha muito em faixas de acima de 25%. Os negócios de termoelétrica têm uma TIR hoje difícil, né? Por conta de quem está no Mercado Livre, né? Já as GDs têm uma taxa de retorno acima desse percentual, e as biometano, elas vêm com uma atratividade maior, né? Posso garantir para vocês com EBITDAs acima de 45%, chegando até a negócios de 50% de EBITDA, né? Então são empresas boas, geradoras de caixa, né, com uma taxa de retorno bem atrativa. Excelente. O Dourado pergunta quais os principais clientes para o biometano e qual o valor da sua venda. Hoje o nosso biometano, nós temos já um contrato firmado com uma distribuidora aqui local, né? O mercado, né, que ela atende hoje é um mercado diverso, né, o mercado das indústrias principalmente, né, indústrias que utilizam do gás natural e que já estão buscando, né, diversificar a sua produção através de outras fontes renováveis, né, indo já para uma política de sustentabilidade. São empresas que saltam na frente aí na questão desse processo, né, de descarbonizar um pouco mais suas linhas de produção. E, consequentemente, são essas indústrias aí que acabam procurando o nosso biometano, né? Não vou citar nomes de indústrias, né, para não colocar, mas posso dizer que são indústrias do polo petroquímico, né, região da Serra, né, que estão buscando aí esse nosso biometano. E a outra pergunta que está vinculada ao valor de venda, né? Hoje a gente teria muito, assim, para o segmento industrial, nós temos valores aí que está muito próximo aí ao que é comercializado nos postos de combustível até, né? Um pouquinho abaixo até dos postos de combustível, né? Então nós teríamos uma atratividade também, né, para o setor de transporte, aí, que é um futuro projeto que a gente está buscando, né? Também criar postos de combustível. O Alci também pergunta como é encarado pelo município onde será feita a concentração do lixo, dejetos, de vários municípios, né? Depende E, muito, respondendo para o Alci, depende muito pela experiência que a gente teve, né, ao longo dessa construção aí de 7 ativos. Tem municípios onde o prefeito bate na nossa porta junto com a comunidade e pede um empreendimento, né, para vocês terem uma ideia. E tem municípios que realmente entendem como um impacto por questão dos impactos que uma operação de aterro sanitário gera, né? A gente sabe que tem questão de odor,
Já os nossos empreendimentos são totalmente muito bem controlados, né? Tanto a parte de efluentes, gases, como odores, mas depende muito, depende muito. Não é, ainda existe, né? E sendo bem transparente, um pouco de preconceito, né? Porque a gente tem ainda uma imagem aqui do que a novela das 8 passou há uns anos atrás, que eram os lixões, né? Quem viveu isso. Então existe ainda uma falta de conhecimento do que é realmente um aterro sanitário, não? Que a gente nem está chamando mais de aterro sanitário, né? Mas o que são esses complexos, né? Já são complexos praticamente polos industriais, né? Então há municípios que, pegar um exemplo do Minas do Leão, né? Que localizado na região metropolitana. Minas do Leão é um município de 7 mil habitantes, que possui uma arrecadação que vem da empresa superior a 4 milhões ano. Quer dizer, nós somos a maior arrecadação do município. Então, é muito importante para Minas do Leão. Isso ocorre lá em Vitor Grefe, que é uma cidade de 5 mil habitantes. Giruá é uma cidade de 20 mil habitantes. Santa Maria já é uma cidade, né, maior, com quase 300 mil habitantes. E na pesquisa de clima que a gente faz sempre com os munícipes e também usuários, a gente tem um percentual muito bom e ótimo aí de atendimento, né? E ainda do Alci, né, a sede recebe um pagamento de uma taxa por outros municípios, no sentido do Não, não existe, serviço ambiental, né? não existe uma taxa de resíduos, né, por esse serviço ambiental. Nos modelos de concessão que estão agora sendo legalmente, né, solicitados, na verdade, hoje é um requisito legal, né, o avanço para futuras concessões. Já tem mecanismo, né, que os municípios podem criar suas associações, e aí você tem duas modalidades, tem os municípios que vão gerenciar, né, que esses vão acabar serem remunerados por essa gestão dessa concessão, e os municípios associados, aqueles que vão usufruir desses locais, mas não vão ter receita em relação a isso, né? Mas taxas hoje ambiental, não. Pelo menos aqui no estado nós não temos. É, o Renato Dias pergunta: para os próximos projetos, pretendem estudar outras tecnologias de purificação do biogás? Sim, sim, sim. O Renato da Union, né? Isso, União. Uhum. Sim, sim. Hoje já estamos olhando, principalmente para os baixa vazão, né? Que nós estamos chamando projetos do interior do estado. Então já estamos olhando aí PSA com duplo estágio, já estamos olhando para membranas, né? Estamos estudando ainda, né, o que se encaixa, né? Qual investimento se encaixa de acordo com duas coisas principais, né? Que é a rentabilidade do negócio, mas também a necessidade técnica de purificação desse biogás, porque nos aterros menores, né, a gente tem, de certa forma, uma escassez de biogás, então a gente precisa investir um pouco mais para ter a segurança, né, de produção de biometano. Isso também ocorre nas duplicações das plantas existentes, né, porque o gás, quando a gente olha aquele mapa de calor que eu mostrei ali na tela, você percebe que tem regiões no aterro com alta concentração de metano, mas tem regiões também já mais antigas que esse metano começa a reduzir, chegando a percentuais de 35%, 40%. O que se vai se fazendo é criando esses mecanismos de colocar as redes sempre em locais que foram recentemente operados, né, que são regiões que a gente sempre vai ter um metano melhor por um período, né, maior. Isso você vai, né, crescendo e ramificando as redes aí constantemente, né? O Celso, o editor da revista Brasil Energia, está perguntando qual a vida útil de um aterro para gerar biogás antes dele ser aproveitado para gerar energia a partir dos resíduos orgânicos inertes ao final. Então, vamos ver se eu entendi assim. Mas um aterro sanitário, né, como eu falei ali anteriormente, a gente acaba criando como premissa que ele tenha pelo menos uma vida útil superior a 20 anos, né? Quando se encerra um aterro sanitário, você tem uma curva de decaimento do biogás, né, que esse biogás começa a perder vazão em qualidade, e essa curva teórica, dependendo da composição gravimétrica, da quantidade de resíduos que você recebe, ela acaba durando 6 anos. Então, se uma planta de geração de energia ou de produção de biometano, ela pode operar
por mais 6 anos, mesmo o aterro sanitário estando encerrado, né? Acho que não sei se ficou claro aí, né? 26 anos. Então, por exemplo, o contrato do LR Cap de 15 anos está dentro Poderia se desse. estender a 26 anos, exatamente. É Entendi, bem isso, mano. entendi. O Alci também está perguntando: pode ser feito o armazenamento do gás ou é feita a queima-geração, né? Quase direta? A geração de biogás depende das estações chuvosas? Bom, são duas perguntas, né? Primeiro, o Sim, armazenamento do biogás, ele hoje não tem aí tecnologia que dê tem escala, né? Não tem assim coisa que a gente consiga investir em escala. Para biometano, mesma coisa. Depois que você produz, ou você carrega no caminhão e vai para a indústria, né? Ou você vai ter que ficar com carretas ali, cilindros, né, estocando esse biometano até que consiga se comercializar. A gente sabe que isso logisticamente acaba não sendo muito viável, né? Então tem essa dificuldade. A questão, a outra pergunta era a sobre geração de biogás depende da estação de chuvas? ele depende de uma certa umidade, tá? Porque a matéria orgânica, para ter uma decomposição adequada, é um processo biológico que ele requer umidade, né? Dentro de um maciço, né? Em regiões onde não chove, essa decomposição ela é um pouco mais lenta, né? Porque o único líquido que está se gerando é o próprio líquido da decomposição lenta do resíduo sólido orgânico, né? Claro que chuvas em exceção é prejudicial também, né? Mas a falta de chuva também prejudica. Não existe hoje um estudo, né, claro, que diga o seguinte: olha, um aterro sanitário precisa de 1.000 milímetros ano de chuva, né? Não se tem um trabalho nesse nível, né? Pelo menos que eu conheça. Pode ser que tenha algo na questão acadêmica, né? Algum mestrado, doutorado, mas são estudos que a gente começou a pensar, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que chove em torno de 2.500 milímetros, como é que a gente pode cobrir esses aterros sanitários com membranas também, né, e injetar, né, líquidos para que a gente consiga ter uma umidade controlada. Esses são trabalhos que futuramente, tecnicamente, né, podem ser avançados para te reduzir também, principalmente o impacto que é essa umidade excessiva, que acaba gerando mais chorume e, consequentemente, tendo que tratar aí esses efluentes a um custo elevado. Esse tratamento não é um custo barato, né? Mas a produção não chega a ser sazonal de forma Não, 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 característica, não, né? não chega não. Ela acaba aqui tendo uma Então, flat, né? É. isso. Entendi. E vocês, então, pelo que eu entendi, eu posso supor, vocês praticamente não têm armazenamento de biogás. Não. Não Tudo que tem, é né? gerado é Já, queimado já, tá ou você certo. queima o nosso excedente de biogás, nós queimamos no flare, né? Para fazer a questão de crédito de carbono. Fazendo um balanço, né? Em torno de, como a gente produz em torno de 10 mil, 12 mil, nós vamos destinar 4.200 para alimentação das térmicas, no caso Minas do Leão, né? 5.000 vai para alimentação da planta de biometano e os outros excedentes, ali, 2.000 a 3.000, destinados para o flare para fazer a queima controlada e geração de crédito de carbono. E essa mesma modelagem ocorre em todos os aterros, né? Só em escalas diferentes, né? Sempre a gente busca o uso total aí do biogás. Ah, ótimo. E a última pergunta, Rafael, é do Marcelo. Vocês aproveitam a energia térmica, gases de escape, dos motores em algum processo interno, perdão? Exemplo, Calor, secagem de lodo? a cogeração, né? Acho que É, deve ser mais ligada à cogeração. sim, Não, sim. não, não, não fizemos isso ainda, né? Já olhamos para essa tecnologia ou de cogeração ou usar o calor dos escapamentos ali para fazer alguma parte de secagem, né? Fazendo as análises que a gente fez na época econômica, se tornou inviável ainda, né? A cogeração chegou a CAPEX em torno de, se eu não me engano, quase o preço de um motor. Hoje um motor instalado nos custa 7 milhões, né, para gerar 1 mega. E se eu não me engano, para essa mesma quantidade de produção de 1 mega só com a cogeração, nós estamos falando em 15 milhões de investimento. Teve uma área técnica nossa aqui do grupo que fez um estudo e ainda não se viabilizou economicamente, né? Mas a gente está sempre olhando para isso. É uma oportunidade também.
Temos uma última pergunta aqui do Alci. Como Doutor, que é a responsabilidade da empresa frente à possível contaminação do lençol freático? deixa eu ver esse aqui, desculpa do... Do Não. Alci, na verdade, ele coloca referente a A uma. responsabilidade da empresa É, frente à contaminação do lençol freático é total, né? Quando a então, gente, sim. nós temos responsáveis técnicos pela operação dos empreendimentos, né? Todos os nossos aterros sanitários possuem, no mínimo, a estrutura de engenheiros dedicados a cada aterro sanitário, a cada polo, né, de tecnologia. Então, isso vai de engenheiros ambientais, civis, mecânicos, elétricos. A gente tem um grupo aí de engenheiros dedicados às operações, sempre um responsável. O que a gente faz é trabalhar muito bem a questão de impermeabilização dos aterros, né? Para te ter uma ideia, Zimara, para proteção do solo, a gente utiliza 60 centímetros de argila compactada. Isso já dá uma compactação de 10 na menos 7 centímetros por segundo ao quadrado. Uma gota demoraria não sei quantos mil anos para poder percorrer esse caminho. E acima dessa geomembrana, dessa argila, é instalada uma geomembrana de 2 milímetros de espessura, que essa tem capacidade de 10 na menos 19. Acima disso, a gente instala o GCL, que é o geocomposto bentonítico, que já vai a 10 menos 27. Quer dizer, para uma gota de churume conseguir infiltrar com todo esse mecanismo de proteção até o lençol freático, é muito difícil. Muito difícil. É claro que, com base nisso, o que a gente tem? Nós temos os drenos testemunha, né, que ficam, né, intercalados entre essas fases, e qualquer, né, se passar a primeira camada e detectar, né, antes de chegar no lençol freático, a gente já faz uma intervenção no aterro sanitário. Claro que isso aí tem um custo tremendo, né, mas é a forma que a gente tem de garantir que essa contaminação não chega no lençol freático, né. Até hoje nunca chegou, graças a Deus. E Até que porque seja assim, né? que seja assim. Graças a Deus, não, graças à Ao tecnologia, trabalho, como trabalho, né? disse, como disse o Deus sempre ajuda. É, Muricy lá do Técnico São Paulo, aqui é trabalho, né, Rafael? muito Muito compromisso, né? trabalho, A muito gente tem compromisso. uma responsabilidade legal muito grande, né? Quando você tem 318 municípios, 75% do lixo gaúcho chegando em algum aterro sanitário nosso, e qualquer impacto, tanto do lençol freático como algum outro impacto, a gente responde por isso, né? Então, é um negócio de risco, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Tem que ser muito sério, né? Rafael, parabéns. Aqui, viu, Leonardo, queria até fazer uma menção, né? Normalmente a gente não tem tantas perguntas assim. Aqui chegou até quase 20, mostrando como o tema foi importante e o trabalho aí do Rafael, do Leão, terem feito essa apresentação tão didática. Parabéns, Rafael, novamente pela apresentação. Leonardo, muito obrigado aí, parabéns também, viu? Vocês aí da Cogem. Obrigado, Zilmar. Obrigado, Rafael, Leão. Realmente, Rafael, que o Zilmar, ele ressaltou agora, deu muitas perguntas, isso aí foi muito positivo, e nós divulgaremos a apresentação, o link da gravação. E Zilmar, aproveitando aqui o término do nosso seminário, só gostaria de relembrar aos participantes que nosso próximo webinar será realizado no dia 27 de agosto, às 10 horas. Vai ser no formato híbrido. Quem quiser vir presencialmente vai ser no prédio da Fiesp, no 10º andar, onde nós teremos a primeira parte, o cenário de comercialização de energia, com José Pinheiro, da Tria Comercializadora, e a segunda parte nós teremos a Marcila, trazendo a tecnologia sobre a geração de energia elétrica a partir do etanol. Então, estão todos convidados, aos que puderem participar presencialmente, no dia 27 de agosto, às 10 da manhã. Obrigado a todos. Obrigado, Obrigado. pessoal. Eu coloquei meus Parabéns. contatos, Obrigado. estão Sim. no chat ali, tá? Se quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp, eu clico no meu telefone ali também, e o meu e-mail ali também. Tá bom, pessoal? Rafael, na sua Isso. apresentação tem os seus contatos? Eu tô achando que não, pelo que eu vi aqui, não tem.
Se você quiser Acho que mandar é. uma versão com os contatos, a gente já divulga. Acho que Tá bem. facilita depois. Ah, Tá ok. excelente. Já faço aqui e mando para vocês, pode deixar. Parabéns a Perfeito, todos. Leão. Que é. Muito obrigado. Léo, obrigado aí, Léo. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Excelente aí. Obrigado pela disponibilidade. Bom dia a todos aí. Muito obrigado.